Em Goiânia, 1h02. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor, torcedora, sejam muito bem-vindos à Rádio Sagres 730, porque estamos a caminho da Copa. Hoje, segunda-feira, 11 de junho de 2018, eu sou Vinícius Tondolo e hoje estou na apresentação do A Caminho da Copa, no clima da principal competição de seleções do mundo. As seleções estão chegando na Rússia e a nossa seleção já está acompanhando todos os detalhes, porque faltam 3 dias para a abertura da Copa do Mundo e a Sagres está no clima da principal competição de seleções. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! E ouvindo e sentindo a emoção do futebol com a Sagres 730, estamos lado a lado com a seleção brasileira desde 21 de maio no Rio de Janeiro e acompanhando a seleção, passamos por Teresópolis, na Granja Comari, depois Londres e Liverpool, na sequência Viena na Áustria e a partir de agora em Sochi. E é pra lá que vamos! Brasil venceu a Áustria ontem, atropelou. A seleção brasileira atropelou a Áustria 3-0 no último amistoso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo no próximo domingo, às 3 da tarde. Transmissão para você ouvinte, Sagres 730. Programação repleta, acompanhando todos os detalhes do Mundial e após a partida, os comandados de Tite viajaram para a Rússia, estão em Sochi, onde está Rafael Bessa. Seja muito bem-vindo, Rafa! Como é que é? Dobrevitia? Grande abraço para você, Dobrevitia! Vinícius Tondolo, que é boa tarde para você. Para aqui já é dobrenoite para mim. Boa noite. 7 da noite, mais 4 minutos. Mas o sol já... Com temperatura de 23 graus. O sol já foi, Sim, Rafael? Não, só para você ter uma ideia, nesse momento eu acompanho aqui do Parque Olímpico de Sochi um pôr do sol maravilhoso. Mas aqui tem uma particularidade nesse período do ano, junho e julho. Quem for fazer o jogo do Brasil lá em São Petersburgo vai depois entrar e detalhar com o tempo nesse tema. Mas são as noites brancas. No primeiro dia que eu cheguei aqui, Vinícius, eu postei inclusive aqui nas minhas redes sociais, já encaminhei também para o pessoal da Sagres On, para a nossa galera da Sagres On, um vídeo mostrando o Rio Moscou e o sol brilhando ainda lá em Moscou, às 10 da noite. Isso mesmo, às 10 da noite. Hoje eu vou ter a possibilidade de conferir se esse fenômeno acontece também aqui em Sochi. E aí, eu vou já alinhar uma coisa com você aqui no ar. Hoje já combinei também com o nosso Wendel Pasquetto. Ele me perguntou, a gente vai aprendendo aqui um pouquinho do russo. Uma das primeiras perguntas foi, o palco da abertura e da final, qual é a pronúncia correta? Luzhniki. E aí, a partir de agora, vou tratar a cidade sede, base da seleção brasileira, como Sochi. Então, Luzhniki e Sochi.
Combinado? Combinado. A gente vai dando uma aula de russo também aqui no A Caminho da Copa, na programação da Sagres 730. Então você está em Sochi nesse momento. Em Sochi, exatamente. Sochi, que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Vinícius, a cidade ela respira esporte. É muito legal nesse momento estar vivendo essa atmosfera aqui. Eu estou em uma praça que tem uma esplanada muito grande. À minha frente está a Tennis Academy, que foi onde aconteceu alguns dos confrontos de esportes que acontecem em local fechado. À minha direita, a, 50 metros, eu estou a 50 metros da pista do autódromo da Fórmula 1. A Fórmula 1, ela vem para a Rússia e vem aqui para Sochi. E atrás, aí a mais ou menos uns 500 metros, está o Estádio Olímpico. Estádio que tem capacidade para cerca de 48 mil torcedores e que vai receber durante a Copa do Mundo 6 jogos. Portugal e Espanha, e aqui na praça tá todo mundo já enrolando a língua para dar um buenas tardes para os espanhóis e saudar também os portugueses. Eu já dei uma passada por aqui pelas lojas que vendem souvenir, as lojas que vendem lanche, refrigerante, água e além do tradicional russo, o inglês, também o espanhol está começando a fazer parte aqui do cotidiano das pessoas. Sexta-feira tem Espanha e Portugal. Além desse jogo, Bélgica e Panamá jogam no dia 18, Alemanha e Suécia no dia 23, no dia 26 tem Austrália e Peru. São os 4 jogos da primeira fase. 2 jogos, um das oitavas de final e outro da fase quartas de final, no dia 30 de junho e o outro no dia 7 de julho. Esse aqui é o calendário, é a programação de Sochi. Agora, a seleção brasileira, que foi você que destacou, nós estamos ouvindo aí o tema da seleção do Brasil, hoje folga geral, agora há pouco, através das redes sociais, Neymar postando foto, o Felipe Luiz, o goleiro Ederson, o atacante Tyson, todos na praia. Só que aí, ô Vinícius, deixa eu falar um detalhe. A praia daqui não tem areia. Como Simples assim? Não tem areia. Pensa. É o que, pedra? É pedra. Tem condição. Tem água nessa praia, pelo menos? Tem água. E eu tive uma experiência péssima, eu vou te falar a verdade. Repórter tá aqui para falar, né? E eu vindo de trem, mais ou menos 1 hora, lá do centro de Sochi, onde estamos hospedados, de Sochi, lá do centro de Sochi, onde estamos hospedados, até aqui, até o Parque Olímpico, e o trem ele passa por uma praia de nudismo, Vinícius. Uma praia de nudismo, pensa. Então, nós já temos muitas histórias para contar aqui de Sochi, que é a base da seleção brasileira por aqui, viu? Ah, eu me lembrei do grande Newton Correia uma hora dessa, hein, Rafael Bessa? Um abraço pro Newton Correia. Ele não foi embora pra Santa Catarina, ele está morando aqui em Goiânia. Ou aí em Goiânia. Ah, bom, eu falei assim, você tá me enganando? Como é que você tá? Você tá em Sochi? Tô participando, registrando, falando sobre o balneário de Sochi e vem com aí em Goiânia, aqui em Goiânia? Pois é, e você falou sobre o balneário, a cidade é um exemplo, desculpe a redundância, mas é um exemplo para o Rio de Janeiro. Em 2014, o Vinícius, aconteceu aqui os Jogos Olímpicos de Inverno, que são importantes, mas tem uma proporção menor em relação aos Jogos Olímpicos de Verão. E em 2016, os Jogos Olímpicos aconteceram aí no nosso país, aí no Rio de Janeiro, e você sabe que muitas das praças esportivas estão deixadas ao léu, não estão sendo aproveitadas, são chamadas de elefantes brancos. Aqui no centro, na verdade no complexo esportivo de Sochi, tudo funciona e nesse momento, eu vou olhando aqui ao meu redor, deve ter, sei lá, assim, brincando, por baixo, umas 2.000 pessoas. O local realmente é muito grande, daria aqui, sei lá, o espaço de uns 15 campos de futebol, a praça, só a praça,
e nesse local tem 2.000, 2.500 pessoas visitando, turistando. Então, é esse o ambiente que nós estamos vivendo aqui em Sochi. E por que eu estou me permitindo entrar nesses assuntos aleatórios? Porque a seleção está de folga. Eu já comecei falando sobre isso agora há pouco, mas os jogadores foram à praia, na praia que não tem areia, os jogadores postaram fotos e hoje também tem aniversário na seleção brasileira. 29 anos está completando o lateral direito Fagner, do Corinthians. Vinícius. Combinado, então, Rafael Bessa. E aproveitando esse olhar seu, Rafael, o que você traria de Sochi para Goiânia? Vamos supor assim, que você já pôde acompanhar, falou assim, isso é um exemplo que precisamos trazer para Goiânia. Então, vamos lá, deixa eu ir te lá no apertei Rio sem de Janeiro, abraçar. E aí depois eu chego em Goiânia. Vamos lá, muito, mas é porque o legado olímpico é espetacular. Vinícius, eu estou numa praça nesse momento aqui com todas as bandeiras do mundo, dos principais países do mundo, tremulando. Algo realmente, uma atmosfera espetacular. À minha frente aqui, a mais ou menos 10, 20 metros, tem um guia turístico que ele está explicando aqui para as pessoas onde elas estão. Então, primeiro, o legado, saber explorar o turismo. E o Rio de Janeiro, tal como Sochi, é uma cidade que tem praia, tem várias atrações turísticas. Esse, para mim, seria o grande exemplo. Ponto 1. Agora o ponto 2, simples e objetivo. Vinícius, o sistema de transporte de trem é espetacular. Eu cheguei no aeroporto aqui de Sochi, caminhei, 500, 600 metros, eu já estava em uma estação de trem, um trem que não é o trem-bala, ele passa ali mais ou menos da velocidade, ele varia entre 50 e 90 km por hora, mas ele cruza toda a cidade de Sochi e você paga baratinho, cerca de 150 rublos. 150 rublos você paga, no caso, na entrada, vem as pessoas e conferem o seu bilhete, depois você senta e não é incomodado com ninguém e desce aonde que você quer. Então, o legado olímpico para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, e o sistema de transporte, o sistema de trens que funciona, que é rápido, que não é lotado, pelo menos eu já tive a possibilidade de andar 3 ou 4 vezes no trem aqui em Sochi, e sempre muito rápido, eficiente e com muito conforto. Pronto, tentei responder, deu uma enrolada, mas consegui. Então, beleza. Então, Rafael Bessa, na sua bagagem de volta da Rússia, vai trazer um transporte coletivo para Goiânia como a sua lembrança... Sugestão. A sua sugestão de Sochi. Combinado? Combinado, então. Estamos por aqui e a partir de agora é sim. Em definitivo, Vinícius. E combinando, o Rafael disse que a passagem custa 150 rublos. Dá algo em torno de R$8 a passagem do transporte coletivo na Rússia. Só isso. E funcionando. Muito bem, muito bem. Inclusive, ontem nos nossos stories do Instagram, a minha primeira participação eu fiz justamente do trem, porque eu estava saindo do aeroporto aqui de Sochi e indo para o centro da cidade, e a Monara já deu aquele toque, faz um registro do que você está vendo agora. E aí a minha ideia foi pegar o celular e filmar. Monara, tô aqui nesse momento e detalhe, passando em frente à praia, que não era a de nudismo foi hoje, mas enfim... Passando em frente à praia, filmei e ontem a gente teve a possibilidade já de compartilhar isso nas nossas redes sociais. Tô traumatizado com a história da praia de nudismo, viu, Vinícius? Tá certo. Rafael Bessa, direto de Sochi, participando conosco aqui no A Caminho da Copa. Daqui a pouco ele volta com mais detalhes, mais informações da seleção brasileira. Um dia de folga para a seleção, mas um dia de muito trabalho para toda a equipe Sagres 730. E a seleção em Sochi, ao lado de Rafael Bessa. E em Moscou, palco da abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, está Thiago Rabelo. E o clima em Moscou, como está? Seja bem-vindo, estamos a caminho da Copa, contagem regressiva, Thiago. Faltam 3 dias. 3 dias apenas, né, Vinícius?
A Rádio Sagres 730 já marca presença aqui em Moscou, já presenciou o estádio Luzhniki nesse jogo de abertura, né, para a Copa do Mundo, teve um evento teste e as seleções começam a chegar, né, quase todas já estão em território russo. A seleção da Suíça foi a última a desembarcar, a Suíça que vai ser a estreia brasileira no dia 17 de junho. Amanhã estão programados para chegar aqui Costa Rica, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul, Senegal e Suécia. E no final de semana, aí as 3 últimas: Bélgica, Japão e Polônia. E aí, Rússia, Moscou principalmente, já respira muito a Copa do Mundo, viu, Vinícius? Para qualquer lugar que você olha, você vê as estrelas do Mundial em outdoors. Da estrela brasileira que a gente mais encontra até agora, não é nem o Neymar, é Gabriel Jesus. Gabriel Jesus está em várias lojas, está em várias fotos. O astro brasileiro, né, o novo camisa 9, ele que é o camisa 9 mais novo a vestir essa numeração tão importante do Brasil. Desde 62, o Cláudio Coutinho, o Brasil não tinha um 9 tão jovem. Gabriel Jesus de apenas 21 anos, um que poderia até, né, quase barrou, né, esse recorde do Gabriel Jesus, é o Ronaldo, mas o Ronaldo tinha 22 anos em 98, então era um ano mais velho que o Gabriel Jesus, que ele, desde 62, é o jogador mais jovem a usar essa icônica camisa da seleção brasileira. A Sagres 730, então, já pisou no estádio Luzhniki e na quinta-feira vamos acompanhar essa grande partida Rússia e Arábia Saudita, que vai marcar também a abertura da Copa do Mundo, Vinícius. Nos stories, né, aqui no nosso perfil do Instagram, no Sagres 730, todo dia a gente acompanha um material de bastidores, um conteúdo exclusivo para os nossos seguidores no Instagram. Rafael Bessa acabou de fazer um spoiler do seu Tô na Copa, dizendo que hoje foi dia de conhecer uma praia sem areia e também uma praia de nudismo. Qual o seu fato pitoresco desta segunda-feira aí em Moscou, hein? Ô, Thiago Rabelo. Olha só, Vinícius, ontem a gente foi na FanFest da FIFA, e aí a primeira impressão que você tem da Rússia, pelo menos a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Festa. Festa e loucura, né? É, loucura. A maior loucura que a gente viu é um doido com 9 graus, 10 graus Celsius, o cara sem camisa e pulando como se fosse uma criança, tranquilidade, nada se importando com o frio. Depois ele parou, abraçou um outro grupo, ficou lá quieto, lá a 10 graus, aquela ventania, e ele tranquilamente, como se estivesse na praia ali no Rio de Janeiro, em Copacabana, com 35 graus, sem camisa, tranquilo. Mas esse foi o único maluco, viu? A gente tem aquela impressão de um lugar de doidos, né, na Rússia, o pessoal bebe muito, mas pelo menos nessa FanFest da FIFA de ontem, o pessoal se comportou muito bem, viu? Meu professor de física na época do colégio já dizia, Frederico Mercadante, grande abraço pra você, viu? Que frio é psicológico. Então ele tá demonstrando e consolidando esta afirmação de que com 9 graus tava lá sem camisa, se divertindo. Foi o ponto mais fora da curva, vamos dizer assim, da FanFest. Esse cara se destacou muito, viu? Todo mundo que andava ali pela FanFest olhava e falava assim, pô, que maluco, em 10 graus, o cara sem camisa, parado, agora nem se movimenta mais para poder dar aquela aquecida. Então esse foi um momento assim, de maior maluquice que a gente encontrou até agora aqui na Rússia, nesses dias aqui com a cobertura para a Copa do Mundo. E também encontrar Marcel Desailly, esse personagem que logo mais a gente vai se destacar aqui na cobertura da Sagres 730. Marcel Desailly, um grande personagem, extremamente simpático, atendeu muito bem ontem a reportagem da Sagres 730, e a gente vai trazer daqui a pouco o que ele falou e o que ele pensa sobre a seleção brasileira. Combinado, então. Thiago Rabelo, direto de Moscou. Em Moscou se fala Moscou mesmo, né? Que o Rafael já corrigiu aqui que é Sochi. Em Moscou é Moscou. Mas escreve de um jeito tão esquisito, viu, Vinícius? É tão esquisito o jeito que escreve, é Mokvo. Aí. Mokova. Assim, como é que é? Como é que é, Rafael? Mokova. É de um jeito muito esquisito. Às vezes isso. A gente até ignora um pouco assim como é a pronúncia, como é a escrita. O Google Maps é um grande salvador aqui, porque
O inglês, ô Vinícius, é muito mal falado aqui. O pessoal quase não entende. Eu acabei de almoçar, aqui umas 2 horas eu almocei. E aí eu fui na loja... O que você pediu? Aí eu fui... Não, o tempo tá muito escasso, né? Então foi um sanduíche bem rápido mesmo. E aí, na hora de pegar o sanduíche, tinha 2 placas. Uma com a numeração e a outra com outra numeração. Aí eu fui e perguntei à menina, o que significa isso? O vermelho é que tá em fabricação e o direito é que tá pronto? Ela... só aponta com o dedo. Então é na base da mímica, porque o inglês não é suficiente para se virar em muitos momentos aqui na Rússia. Aqui em Moscou, pelo menos, tem uma dificuldade muito grande. As placas são todas no alfabeto cirílico, né? Então essa é uma dificuldade que a gente tem encontrado, pois a comunidade russa fala apenas o russo. O inglês aqui não é uma língua muito conhecida ou muito praticada pelos russos. Tá certo, Thiago Rabelo, direto de Mokova, como bem explicou o nosso professor de russo, Rafael Bessa. Mokova, Moscou, em russo. Thiago Rabelo acompanhando a movimentação. Daqui a pouco ele volta com mais detalhes, Vinícius, aqui no Caminho da Copa. Diga, Rafa. Só uma correção, eu não fui conhecer a praia de nudismo, eu passei por lá no trem e vi através da janela, ok? Ah, beleza, então, sim, você passou só, você passou na porta. Isso, estou traumatizado com a cena. Qual o problema, Rafael? Quem nunca foi numa praia de nudismo? Vai lá, aproveita lá, eu não. faz a festa. Hoje é dia de folga, tudo bem, não tem problema nenhum. Não, dispenso. Prefiro tirar foto aqui da Goianosca mesmo. Tá aí de um lado, direto de Moscou, Thiago Rabelo, direto de Sochi, Rafael Bessa, e eu aqui em Goiânia acompanhando e apresentando o A Caminho da Copa aqui na Sagres 730, que além de falar de futebol, Alô, a gente Central. dá uma aula de cultura. Dá uma aula de cultura aqui no A Caminho da Copa. Estamos a 3 dias do Mundial. A equipe Sagres 730 já está espalhada pelas cidades russas. E aqui comigo no estúdio está você, minha companheira de todas as tardes, Natália Freitas. Seja muito bem-vinda. E a enquete de hoje? Obrigada, Vinícius. Estamos a caminho da Copa, agora bem pertinho mesmo, na semana da Copa já. E o nosso Twitter lá tem a enquete hoje, @Sagres730, com a seguinte pergunta: após os amistosos contra Croácia e Áustria, o Brasil já está preparado para a Copa do Mundo? Quem quiser deixar sua opinião, @Sagres730 no Twitter, também no nosso Facebook, na nossa live lá, Facebook Rádio 730, ou no nosso WhatsApp, 98400-1757. Então, a enquete de hoje, você acredita que o Brasil já está preparado para a Copa do Mundo após as vitórias diante da Croácia e também da Áustria? Sim, não, participe pelo @Sagres730, também pela nossa live no Facebook, né, o facebook.com/Rádio730. Você pode mandar o seu recado e a gente vai registrando aqui ao longo do programa, e também pelo nosso WhatsApp 62984001757. Você manda o seu recado e a gente vai registrando ao longo da nossa programação. Hoje é dia de repercutir a vitória de ontem, de atualizarmos todas as notícias que envolvem as demais seleções e o Mundial da Rússia. Hoje também entrevista com Mohamed Salah, Deschamps e muito mais. Mas antes, voltamos para Sochi. Rafael Bessa, inclusive na live, também no WhatsApp, muitos questionamentos, Rafael, sobre o seu passeio turístico de hoje, e eu vou encaminhando isso no seu WhatsApp. Eu quero saber de você a chegada da seleção brasileira, o desembarque, você que acompanhou ontem à noite a chegada da seleção brasileira em Sochi. Depois dos 3-0 que a seleção brasileira aplicou na Áustria, lá em Viena, gols de Gabriel Jesus, Neymar e ainda Felipe Coutinho, a seleção veio de voo fretado aqui para Sochi.
e está hospedada no Suites Hotel, no centro aqui da cidade resort aqui da Rússia. Seleção brasileira chegou exatamente às 3h30 da manhã no horário local, hoje já, nesta segunda-feira, e ainda domingo aí no Brasil, por volta das 9h30 da noite. Chamou a atenção uma apresentação, uma recepção típica russa, inclusive o Neymar, ele tentou dar uma dançadinha, pois é, no ritmo russo por aqui, não é aquele pagode russo que a gente tem, muito menos o jingle que a Sagres 730 elaborou para a Copa, mas no ritmo da Rússia, no ritmo de uma música típica, o Neymar, ele deu uma dançadinha aqui, deu uma sambadinha, e com essa recepção a seleção brasileira chegou por aqui. Eu já disse que os jogadores hoje estão de folga. Rapidamente então, vamos repercutir a vitória do Brasil, 3-0, ouvindo o técnico Tite, treinador da seleção brasileira. Ele que comentou especificamente sobre o fim da preparação antes do embarque aqui para o país da Copa do Mundo. Vamos ouvir o técnico da seleção do Brasil. Ela nunca vai estar pronta, ela passa etapas, passa fases de consolidação, de amadurecimento, com adversidades que elas vão acontecendo durante o jogo, com características diferentes, ela vai se moldando. Fiquei muito feliz. Falei para o intervalo e vou falar no final do jogo, porque nós não fizemos ainda. Sim, extremamente orgulhoso. Uma concentração, um nível de concentração, competitividade leal, a equipe fez 8 faltas só. O número representa uma marcação agressiva para tomar a bola e para jogar. E aí tu tenta, nas triangulações, nas inversões, o momento de infiltração. Posse de bola, traduzindo em número de finalizações e oportunidades. Dava ainda para ser um pouquinho mais efetivo, ao invés de buscar o passe, de finalizar. Tinha ainda mais espaço para essa busca. Contra uma equipe de qualidade técnica individual, com linhas próximas de marcação, e um jogo em que ele é 7 dias antes da Copa, que tu tem que estar muito, muito concentrado, porque inconscientemente, por vezes, tu pode perder um atleta, o atleta perder um time, uma má preparação, ela pode te tirar confiança, individual e coletivamente. Eu queria uma avaliação sua desse período todo de preparação, porque agora faltou uma semana para estrear na Copa, né? E considerando Granja Comari, depois Londres, agora aqui Viena, dá para dizer que o nível que a seleção chega para estrear na Copa do Mundo é muito bom, é perto de 100%, considerando que você está tendo o retorno de jogadores importantes. O Neymar mostrou que está totalmente recuperado, agora só falta o Renato Augusto, o Fred. Você chega plenamente satisfeito com o que a seleção fez de preparação para a estreia da Copa? Com os estágios, sim, mas ela não está pronta. Ela não está pronta. E a gente é desafiado constantemente. Nós nos desafiamos constantemente. As pessoas colocam assim, estão contentes com o desempenho, mas isso gera uma pressão, porque uma expectativa que tu tem que jogar bem sempre. Mas nós fizemos isso entre nós. Nós nos cobramos desempenho. Se foi bom no primeiro tempo, nós nos desafiamos para que seja melhor no segundo. E isso faz elevar o nível da equipe individual e coletivo. E ela vai se montando mais. Os trabalhos até agora executados, quer dizer assim, se a forma com que nós trabalhamos, ela é, por vezes, ela provoca, Kleber, Silvinho, muito contato, a gente diminui o campo, as acelerações, elas são maiores. Quer dizer assim, talvez se nós tivéssemos optado por treinos mais devagar, mais light, não teria machucado Fred, talvez não o Renato, mas o preço que se paga para a excelência é trabalhar numa rotação alta. E essa rotação, por vezes, acaba acontecendo, mas felizmente os dois já estão bem. Tá? Brasileira, ontem, após a vitória por 3-0 sobre a Áustria, lá em Viena. Então, amanhã pela manhã, com treino aberto, oficialmente começa a preparação do Brasil aqui em Sochi, com temperatura de 23 graus. Nesse momento, 7 da noite, mais 31 minutos, 7h31 só no relógio, porque o sol ainda está alto por aqui, Vinícius. Combinado. Rafael Bessa, como um último destaque antes do bloco, Rafael, enquete de hoje é sobre o desempenho do Brasil.
nesses amistosos. As 2 vitórias te dão a convicção de que o Brasil está preparado para a Copa do Mundo? E muito, muito preparado, dependente do Neymar. Isso, para mim, ficou claro, ficou evidente no primeiro tempo do jogo contra a Croácia, ainda em Liverpool. Mas o que me chama a atenção, a tranquilidade, a maturidade que a seleção brasileira tem apresentado. Ontem eu estava assistindo o jogo finalzinho, consegui assistir ali os 30 minutos finais do jogo do Brasil. E em determinado momento o Brasil colocou a Áustria na roda, simples assim. Uma seleção que estava vindo de 7 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória sobre aqueles alemães, aqueles rapazes que nos aplicaram 7-1. Eles venceram de virada por 2-1, se bem que tinha a maioria da seleção da Alemanha era reserva, mas eu tenho convicção que a seleção está preparada, psicologicamente, técnica e também taticamente, já que o treinador da seleção, Tite, tem essa preocupação. Então, para mim, o Brasil chega sim preparado, é mais do que nunca favorito, e o que se diferencia de outros momentos, eu vivenciei, eu me lembro, ainda está muito claro aqui na minha memória, 2006, quando o Brasil chegou também muito favorito para a Copa do Mundo, falava-se até do quadrado mágico, com Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e companhia. Não tem euforia, não tem oba-oba, a seleção muito concentrada, eu acredito que está pronta para conquistar o Hexa. Vinícius. Combinado então, Rafael Bessa, e a gente volta ao longo da programação com muito mais informações aí direto de Sochi. Combinado? Tá legal então. Como último destaque, ontem o Neymar igualou o Romário em número de gols. O Romário precisou de 74 jogos para marcar 55 gols com a camisa da seleção brasileira. O Neymar, com 85 jogos, igualou o Romário, agora tem 55. Ronaldo Fenômeno, tem 67 gols marcados. E o King, o Pelé, com 77 gols marcados. Esses são os artilheiros da história da seleção brasileira. Vinícius, continuamos por aqui. Dia de folga só para a seleção. A Sagres 730 vai buscando informações, vai conhecendo Sochi, que é a partir desta madrugada a casa da seleção do Brasil aqui na Rússia. Combinado. Rafael, só uma dúvida que surgiu aqui, até no WhatsApp. Na sua volta pro hotel, você passa de novo em frente à praia ou não? Graças a Deus vai estar de noite, mas passo. Então eu já percebi que esse vai ser um trajeto que você vai passar todos os dias. Vai ser uma rotina sua, né? Então, até eu tava olhando aqui já, o dia que eu vou embora de Sochi, dia 8 de julho. Então, pelo menos 5 vezes eu vou vir aqui, no Parque Olímpico. Então, são 5 passadas em frente à praia de nudismo. Já tá entendido. Muito obrigado, Rafael Bessa, direto de Sochi. Tchau. Com as informações. Tchau, até mais. Aqui para você, ouvinte da Sagres 730. Na sequência, a gente volta com o Thiago Rabelo e muito mais informações da Copa do Mundo, porque você está na Rádio Sagres 730. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco
Amanco! Oi, gente de Goiânia e região. Aqui é o comediante Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Estaremos aqui com o nosso show de humor. Convidar vocês para assistir o nosso espetáculo agora no dia 13 de junho, quarta-feira, às 20h30, no auditório do Colégio Emmanuel. Pontos de venda. Compra na Casa de Eurípides, na Rede Store, supermercados do Plaza Doro Shopping e supermercados de Campinas. Aí também no Além do Olhar, ateliê de sobrancelhas no setor oeste. Informações? É pelo 3236 1310. Vamos ajudar, pessoal? Toda a renda é beneficente para a Casa de Eurípides. E você vai rir absurdo. Aldeia do Vale, Lado Alto. A última etapa na região mais alta do condomínio. Terrenos especiais a partir de 1.800 metros quadrados, com uma vista incomparável. aldeiadovaleladoalto.com.br. O aprendiz da torcida. Eu sou Juliana, aprendiz da cidade de Bela Vista de Goiás. A Copa é uma época de torcer e de vibrar. Para que o Hexa possamos conquistar, devemos nos unir e mandar boas energias para a seleção, vestidos de verde e amarelos com um só foco: ganhar e conquistar o Hexa. Vai que é Copa! Rede Pro Aprendiz, o melhor pelo Brasil. Esta é a Rádio Sagres. 730 AM. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. De volta aqui no A Caminho da Copa, aqui na Sagres 730. Vamos direto para Mokova, ou Moscou. Lá está Thiago Rabelo. Thiago, ontem você acompanhou a abertura, o teste, o warm-up, né? O teste final para a abertura do Mundial. Está tudo pronto, tudo ok. O estádio de Luzhniki é um espetáculo mesmo? O estádio é bem bonito, viu, Vinícius Tondolo? E vamos nesse Moscou, né? A gente falou a vida inteira Moscou, então vamos seguir com Moscou, que é muito melhor, é muito mais audível pra gente, né? Do que Mokova, né? Então, Moscou, direto de Moscou, Sagres 730, ontem acompanhou, então, o último evento teste para a abertura da Copa do Mundo, as bandeiras, os jogadores perfilados, o hino na russo. Então tudo funcionou muito bem. Então foi até engraçado, porque tinha um gordinho, tem até essa matéria já no Sagres Online. O Andrezinho. Tinha um gordinho chamado Andreizinho. Na verdade, Andrei, né? Só que ele gosta de ser chamado de Andrezinho. E aí ele fez um gol, deu uma assistência, foi um dos grandes personagens da partida de ontem. Ele que é engenheiro, ele que joga futebol amador, quando mais novo tentou futebol profissional e roubou a cena. Foi um jogador bem interessante na partida de ontem, um jogo legal, um jogo divertido. Ontem até o árbitro de vídeo entrou em ação, um pênalti bem bizarro que aconteceu na partida, e o árbitro, para testar o equipamento, foi lá, chamou o árbitro de vídeo, foi lá, consultou o vídeo, né, ver se estava ok, e depois foi lá, anulou o pênalti que ele havia marcado há 30 segundos antes. Foi uma decisão bem rápida, e a gente espera que na Copa do Mundo, a partir do dia 14 de junho, seja rápido assim também, né? Porque é uma novidade. Segundo Gianni Infantino, o VAR agora faz parte do futebol. Tem uma imposição do Infantino para que todas as ligas comecem a adotar isso, porque ele acredita que isso vai diminuir as polêmicas, vai diminuir as injustiças, ainda mais, até mais não vai acabar, né? Mas vai diminuir as injustiças no futebol. Então é uma decisão, um pedido de Gianni Infantino para que as federações adotem o árbitro de vídeo. E no dia 14, hoje teve uma confirmação da FIFA, que foi o anúncio do Ronaldo Fenômeno. Ele vai participar da abertura da Copa do Mundo no dia 14 de junho, no estádio Luzhniki. E então vai ter Ronaldo Fenômeno, o cantor Robbie Williams, que Monara Marques já confidenciou aqui que é muito fã desse músico. Nisso eu já discordo muito, viu? Eu acho um cara das musiquinhas bem ruins, não sei se você gosta. Que até é na isso? quinta-feira, em Londres, o que interessa quando eu é que tem tava gente tomando que o gosta. café da manhã, eu ouvi o Robbie Williams, eu falei assim, nossa senhora, o Robbie Williams. E aí eu fiquei com a música dele na cabeça. Você tem que ter E uma aí, vibe hoje, mais quando eu leve, abro- viu, Thiago? Você tem que ter uma vibe mais leve, mais tranquila. Tem que estar romântico pra gostar do Robbie Williams.
Pois é, eu não sou um cara muito romântico, não. Lembra que amanhã é dia dos namorados. Então, assim, que o Robin Williams te inspire. Tá, olha a agilidade, olha a agilidade do Caio Moraes. Que ele já vai colocar o Robin Williams. Aí. Meu Deus. Essa é Angels. Meu Deus. Não, aí ouvi. Se inspire, Thiago. Aqui não tem dia dos namorados, né, Vinícius? Então eu estou livre. Posso aprontar as minhas aqui sem se preocupar com esse dia dos namorados. Então tem Ronaldo, Robin Williams e também uma cantora de soprano, né, que é Aida Garifulina. Então esse trio vai estar aqui na abertura da Copa do Mundo na quinta-feira. Então antes da partida a gente vai ver esse trio participando da cerimônia de abertura, que claro, vai ter a cobertura da Sagres 730. Combinado. E você esteve na FanFest, viu o louco sem camisa no frio de 9 graus, mas também conversou com um campeão mundial. Esse é de causar arrepios para nós brasileiros, não é mesmo, Thiago? É um campeão mundial que não deixou saudades alguma na torcida brasileira, porque ontem então a Sagres 730 falou com Marcel Desailly, ele que foi campeão do mundo em 1998, formava a dupla defensiva com o Laurent Blanc, um francês, né, muito badalado, jogou em grandes clubes do futebol mundial, jogou no Chelsea, jogou no Milan, jogou por vários anos na seleção francesa, foi campeão da Eurocopa. E o Desailly, Vinícius, ele falou uma coisa que eu perguntei para ele: após o 7-1, o Brasil voltou a ser respeitado e o Brasil tem chances de ser campeão? E aí ele respondeu assim: Não. No, I'm joking. Eu estou brincando. For me, it's my favorite. France obviously is there, but Para mim, o Brasil é o favorito. Obviamente, a França também é. Mas o Brasil mostrou uma grande habilidade com o Neymar e sem Neymar. Eles têm capacidade individual e você também pode ver isso coletivamente. O Brasil está tão grande quanto em 2002, quando ganhou a Copa do Mundo. Para mim, a qualidade do time é do mesmo nível. you can see that the quality for me is at the same level. What is your opinion about Neymar in the first season in France? Qual a sua opinião sobre a primeira temporada do Neymar no futebol francês? Oh, he's been doing well. I mean, at the football level, Paris won. Ele estava bem. Ele aumentou o nível do PSG em todos os sentidos, apesar da Liga dos Campeões, onde ele estava machucado. Ele tem sido bem importante desde que chegou. Eu acredito, no mínimo, que ele elevou muito o nível do futebol francês. The level of the football very high for France. Tá aí então Marcel Desailly, ele que apresentou a taça para a população russa. Mais de 25 mil pessoas ontem passaram ali pelo complexo da FanFest da FIFA. Tem esse material no Sagres Online, então o torcedor, o leitor, o ouvinte da rádio Sagres 730 pode entrar lá no site e ver como está Marcel Desailly. Agora ele que está com 50 anos, mas continua uma figuraça. Ele até brincou, né? O Brasil vai ser campeão, se recuperou do 7-1, e ele não. Ele falou não, e eu falei não. Aí ele, não, tô brincando. Então bem descontraído, Marcel Desailly, que hoje foi até anunciado como um comentarista, vai escrever uma coluna no jornal The Guardian durante a Copa do Mundo, ao lado da Rainha Marta, Vinícius. Seu companheiro então, hein? Umas vezes eu encontro ele para alguma cobertura aqui, então vai ter essa dupla escrevendo colunas no jornal durante a Copa do Mundo. Marta e Marcel Desailly. Combinado. Thiago Rabelo, eu só acredito que ele tenha respondido não, estou brincando, depois que ele viu a bandeirinha do Brasil no seu uniforme, viu, Thiago? Com certeza viu, né? A Sagres 730 marcando presença em todos os lados da Copa do Mundo, Vinícius. Thiago Rabelo, direto de Moscou, aqui no A Caminho da Copa. Vamos para o Timeline da Copa. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. E hoje um timeline diferente, já sentindo o ritmo e o sotaque da Copa. Ontem a seleção do Egito realizou seu primeiro treinamento em solo russo. O elenco egípcio fez sua preparação na Chechênia.
e estreia contra o Uruguai nesta sexta-feira em Ekaterimburgo. A princípio, o craque do time, Mohamed Salah, ficaria no hotel para se recuperar de lesão no ombro, mas o jogador acabou aparecendo no estádio e falando com jornalistas sobre a expectativa para a Copa do Mundo. É muito legal, uma experiência boa. Estamos muito felizes por estar aqui. E como se sente em relação ao seu ombro? Me sinto bem melhor agora. Vamos ver, mas me sinto bem melhor. Acha que vai jogar o primeiro jogo? Eu não sei. No futebol tudo pode acontecer, mas eu estou muito animado. Vamos ver. E todo mundo está nessa expectativa de que Salah possa estar em campo. E o adversário do Egito, na estreia da Copa do Mundo, é o Uruguai, que chegou ontem à Rússia. No desembarque, o zagueiro e capitão Godin falou sobre o apoio que a Celeste recebeu de seus torcedores no embarque em Montevideo. Muy lindo, muy especial. La gente fue a despedirnos, a hacernos sentir el apoyo, el calor y la ilusión que sienten. Y más allá de la despedida en el aeropuerto, de lo que fueron todos los días que estuvimos en nuestro país, donde la gente nos apoya, confía a muerte en nosotros y tiene mucha ilusión de hacer las cosas muy bien en el Mundial. Así que intentaremos entregarnos en cuerpo y alma y dejar todo en la cancha como lo hacemos cada partido para devolverle esa confianza que tienen para con nosotros. Aí o Godin dizendo que foi um dia espetacular, um dia muito emocionante para os jogadores uruguaios quando no embarque de Montevideo para Moscou, para a Rússia, eles tiveram uma recepção de milhares de torcedores do Uruguai, onde ao final ele promete a mesma garra e muita determinação para honrar os uruguaios. Também no grupo A, a Arábia Saudita vive a expectativa para a abertura do Mundial. A seleção enfrenta a anfitriã Rússia nesta quinta-feira, meio-dia horário do Brasil, em Moscou, sob o comando do argentino com naturalidade espanhola, Juan Antonio Pizzi. Lo que espero es que compitamos con los rivales que nos toquen, en este caso Rusia, Uruguay y Egipto, en la primera fase. Y que en esa competencia nosotros podamos superar a nuestros rivales. Con los tres equipos que nos vamos a enfrentar vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, que es disputarle, competir y en esa competencia tratar de ganarle. Este Juan Antonio Pizzi, técnico da Arábia Saudita, e ele destaca que o objetivo maior da Arábia Saudita é competir. E competir, enfrentar, duelar e aí aos poucos, quem sabe, surpreender o mundo, classificando para a próxima fase da Copa do Mundo, para a fase de oitavas de final. Quem desembarcou na Rússia neste final de semana também foi a delegação francesa. Didier Deschamps e a seleção francesa, considerada um dos grandes elencos da Copa do Mundo, um dos grandes favoritos à Copa, o título, a conquista da Copa. A França chega para brigar pelo título, como destaca o seu treinador. Mas ainda há o mesmo nível de entusiasmo, porque não há nada melhor do que uma Copa do Mundo, especialmente em termos do nível de futebol. Não há competição melhor. Estamos muito felizes de estar aqui na Rússia e faremos tudo para que tudo corra o melhor possível. Este, o técnico Didier Deschamps, participando, falando aqui na Rádio Sagres 730. A seleção do Peru também já está na Rússia para a disputa da Copa do Mundo. E com a delegação, o atacante Paulo Guerreiro, suspenso por doping. O atacante não iria participar do Mundial até conseguir o efeito suspensivo na Justiça Suíça, que lhe deu o direito de disputar a Copa. No desembarque, falou justamente sobre a sua participação na Copa do Mundo. No, muy tranquilo. Creo que yo siempre fui consciente de que estaría en la Copa porque era inocente. Así que yo estoy muy tranquilo, estoy muy concentrado, muy enfocado con mi selección y bueno, como lo dije, hay que prepararnos para el partido del sábado. Este Paulo Guerreiro, uma das grandes referências do futebol peruano. Que estreia, né, sábado contra a Dinamarca, com cobertura da Rádio Sagres 730. Expectativa aí para ver o Paulo Guerreiro em campo depois de toda aquela polêmica que teve às vésperas do Mundial. E uma das seleções
favoritas ao título, pode ter um problema nesta preparação para o início da Copa do Mundo. O zagueiro Gerard Piqué deixou o treino mais cedo na terceira atividade da seleção espanhola na manhã de hoje em Krasnodar. Após uma disputa com Diego Costa, Piqué sentiu dores no joelho, tentou voltar, mas abandonou a atividade antes de seus companheiros. Segundo o jornal Marca da Espanha, porém, o atleta não preocupa para a estreia sexta-feira contra Portugal em Sochi. Em Sochi. Sochi. Com cobertura de Rafael Bessa, que estará em Sochi, acompanhando essa Copa do Mundo, não só os amistosos, não só a preparação da seleção, mas também toda a movimentação dos outros jogos, e que no início do programa ele já fez a lista de todos os jogos. O primeiro deles, nada mais, nada menos do que um Portugal e Espanha. Eu já falei pra ele, a inveja que eu tô, que ele vai... Ó, quem que ele vai ver de perto? Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Isco, Asensio e Iniesta. Tá mole pro Rafael. Então nós vamos arrumar uma caneleira pro Rafael se ele se aproximar do Sérgio Ramos. Vai ter um dos grandes jogos na primeira fase, com certeza, Portugal e Espanha. Você confere nesta sexta-feira, 3 da tarde, aqui na Sagres 730. Vamos direto para Moscou, né? Antes, vamos com a parcial da nossa enquete, né? Enquete no nosso Twitter, @Sagres730. Você acredita que o Brasil está bem preparado após a vitória diante de Croácia e Áustria? 79% dos nossos internautas acreditam que o Brasil está, sim, preparado para o Mundial. Então, todo mundo aí bem confiante que o Brasil vai brigar realmente pelo título, pelo hexacampeonato. E tivemos aqui uma interação, um tal de Vinícius Tondolo disse que está seguro quanto à participação do Brasil na Copa. Estou muito seguro, votei em sim. Estou muito tranquilo diante do desempenho desses dois jogos, dois adversários duríssimos, muito difíceis, os dois adversários muito complicados, e o Brasil conseguiu transpor com muita tranquilidade, não, mas com muita eficiência essas duas defesas duríssimas da Croácia, da Áustria. A Áustria vinha de uma sequência de vitórias diante da Rússia, diante da Alemanha, e o Brasil conseguiu ter muita tranquilidade, sofreu com alguns ataques, que é natural, mas acredito que no frigir dos 90 minutos, o Brasil está muito bem preparado. Foi justamente isso que o Tite falou, né, na participação dele aqui, que ele está satisfeito, porque o Brasil enfrentou duas seleções que projetam que o Brasil vai encontrar nessa primeira fase, contra a Sérvia, contra a Costa Rica e também contra a Suíça. Então, foram testes realmente para o Brasil, para a disputa dessa Copa do Mundo. O nosso ouvinte Neto, aqui da Vila Jaraguá, ele manda um recado dizendo o seguinte: na fase de grupos, o Brasil vai ter 2 empates e 1 derrota. Que é isso, Neto? Que pessimismo é esse? O Brasil com 2 empates... Ele é argentino, será? Não sei. Se fosse argentino, ele seria El Nieto, que também não vale nada, assim, não tem nada a ver, um portunhol horroroso. Tava melhor falando russo. Tava melhor falando russo. Melhor Dobrevicha, Moscova e Sochi. E na nossa live, quem tem participado, quem tem registrado e participa conosco pela live no nosso Facebook. O Gerson Antônio falando que a Sagres é a melhor do mundo, um abraço pra ele. Carlos Portela, 730, acompanhando o Brasil na Copa. Isso mesmo, estamos lá na Rússia, lado a lado com a seleção brasileira. Um abraço também por Marcos Parente Lemos, pro Edivaldo Nunes, João Felipe de Castro e Gustavo Werner. Todo mundo ligado aqui na Rádio Sagres 730 pela nossa live no Facebook. É mais uma das alternativas. E você pode também ouvir pelo novo aplicativo da Sagres 730. Vem com muito mais detalhes, muito mais informação e um aplicativo, um sistema muito mais robusto, muito mais à altura do nosso ouvinte, sempre fiel da 730. Você já fez seu bolão, Natália? Ainda não, Vinícius. Não, mas vou fazer. Tem que fazer logo, né? Tem que fazer. Caison Moraes também. Acessar lá sagresonline.com.br/Copa do Mundo, no canto superior. Eu sou boa de bolão, viu?
Essa semana aí passada eu andei acertando algumas da Série B, então... Ah, é? É, acertei. Então é uma competidora feroz, né? Ávida, impávida e colosso. Natália Freitas, muito poético, no bolão da Sagres 730, e você pode competir com a gente. Vai lá, se inscreve e já põe seus resultados, já aponta os seus dados, já vai colocando os seus resultados, e ao final da Copa do Mundo a gente vai competindo. Ao longo da Copa do Mundo você vai competindo com a equipe Sagres 730. Vamos chegando à reta final do nosso programa e tem o Meu Momento Copa hoje todo especial. Meu Momento Copa. O meu Momento Copa, eu poderia dizer que foi a primeira que eu fiz. 1978, Argentina, Buenos Aires, a Laranja Mecânica da Holanda numa final contra a própria seleção da Argentina, estádio Monumental de Núñez, completamente lotado. A Argentina viveu aquele como se fosse o dia mais importante da história do país, e eu vendo de um lado, uma Argentina que tinha uma seleção de goleadores como Mário Kempes, Leopoldo Luque, um goleiro como Filhol, vendo do outro lado, Neskens, jogadores espetaculares que participaram daquele carrossel que ainda contava com Cruyff. Não naquela Copa, mas que ele, Cruyff, foi o grande jogador daquela seleção. Foi um momento mágico, um momento emocionante, principalmente por ter sido a minha primeira Copa. Este Evandro Gomes aqui no Meu Momento Copa, ele que é cronista esportivo, vai para sua 10ª cobertura de Copa do Mundo, está na Copa junto com a Sagres 730 e relembra aí o seu primeiro Mundial como jornalista. E você quer conhecer um pouco mais da história de Evandro Gomes? Acesse sagresonline.com.br/Copa do Mundo ou pelo nosso canal no YouTube, no Sagres 730, você acessa a websérie Tô na Copa, que ele é o nosso primeiro episódio. Ontem nós lançamos o 12º, contando a história de Thiago Arantes. Todos os outros, você conhece um pouco mais da história da nossa equipe no sagresonline.com.br. Despedindo de você, Thiago Rabelo, aí direto de Moscou, qual o seu último destaque? Meu último destaque aqui direto de Moscou, Vinícius, agora é as eleições para a próxima Copa do Mundo de 2026. No dia 13 de junho, então na quarta-feira, o Congresso da FIFA vai definir quem vai sediar. De um lado, Estados Unidos, México e Canadá. É uma candidatura tripla, né? Os 3 países querem a Copa do Mundo e aí eles dividem nas cidades, né? 5 para os Estados Unidos, 3 para o Canadá e 3 para o México, e assim eles querem fazer a Copa do Mundo. E o adversário nessa disputa é o Marrocos. Marrocos que tem um apoio de Joseph Blatter, que até então os dois estavam bem mal, né? O Blatter, que foi banido pelo Comitê de Ética da FIFA, e o Marrocos, que estava com uma campanha bem tímida. Mas no último mês, o Marrocos ganhou força, porque ganhou um grande cabo eleitoral, que é Donald Trump. Ele tem despencado a campanha dos Estados Unidos, tem arrumado muita polêmica, então pode ser que Marrocos cresça nessa reta final e seja anunciado como a Copa do Mundo de 2026, mas o favoritismo é para Estados Unidos, México e Canadá, e a FIFA também na quarta-feira, melhor dizendo, vai também definir as questões da próxima Copa do Mundo, se ela vai ter 32 equipes, 32 seleções, como é feita atualmente, ou se vai pular para 48 por conta de um pedido de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, que são os membros da Conmebol. Conmebol quer uma Copa com 48 seleções já em 2022. Para 2026 já está certo, vai ser 48 seleções. Agora para 2022, a Conmebol quer uma Copa também com 48 seleções, e isso vai ser definido no Congresso da FIFA na quarta-feira, e a Sagres 730 vai acompanhar tudo isso de perto, e aí para a gente notificar, né, para noticiar se a Copa do Mundo vai ter 48 seleções em 2022,
e quem vai sediar a Copa do Mundo em 2026. Tudo certo, Vinícius? Combinado, Thiago Rabelo. A gente aguarda sua participação ao longo da nossa programação aqui na Sagres 730. Final de programa, estas e outras edições do A Caminho da Copa você confere acessando nosso sagresonline.com.br. Além disso, nossa live fica salva no Facebook. Basta acessar o nosso perfil da Sagres 730. Na sequência, você fica com o tom maior na apresentação de Cecília Barcelos. Estamos a caminho da Copa. Faltam 3 dias para o início do Mundial.